Convido os irmãos a abrirem as vossas Bíblias em Lucas, capítulo 9. Lucas, capítulo 9, e nós vamos ler a partir do versículo 10. Lucas 9, versículo 10. Diz-nos assim a palavra de Deus. Evangelho de Lucas, portanto, no Novo Testamento, terceiro livro do Novo Testamento, capítulo 9 e versículo 10. E regressando os apóstolos, contaram-lhe tudo o que tinham feito. E tomando-os consigo, retirou-se para um lugar deserto de uma cidade chamada Betsaida. E sabendo a multidão, o seguiu, e ele os recebeu, e falava-lhes do reino de Deus, e sarava os que necessitavam de cura. E já o dia começava a declinar. Então, chegando-se a ele, os 12, disseram-lhe: despede a multidão, para que, indo aos campos e aldeias ao redor, se agasalhem e achem o que comer, porque aqui estamos num lugar deserto. Mas ele lhes disse: dá-lhes vós de comer. E eles disseram: não temos senão 5 pães e 2 peixes, salvo se nós próprios formos comprar comida para todo este povo. Porquanto estavam ali quase 5.000 homens. Disse então aos seus discípulos: fazei-os assentar em grupos de 50 em 50. E assim o fizeram, fazendo-os assentar todos. E tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, abençoou-os e partiu-os, e deu-os aos seus discípulos para os porem diante da multidão. E comeram todos, e saciaram-se, e levantaram do que lhes sobejou 12 cestos de pedaços. Irmãos, há momentos na vida em que as dificuldades são tantas, os problemas são tantos, as carências são tantas, que nós não conseguimos vislumbrar qualquer solução. Mas só porque eu não consigo ver essas soluções ou a solução, isso não significa que não haja solução. Eu é que não vejo. E o texto que hoje lemos e a música que ouvimos antes nos fala que realmente Deus tem solução para todas as coisas. A Bíblia nos diz que para Ele não há impossíveis. Então aquilo que para mim pode ser um grande problema, ou como neste caso para os discípulos, uma multidão de problemas, não é? Para Jesus era apenas uma oportunidade para que eles pudessem aprender e crescer. Era uma oportunidade de crescimento e de aprendizagem. Os discípulos, perante os problemas que estavam ali, aquela multidão, eles foram a Jesus. E em Jesus encontraram resposta. Mas antes encontraram também um desafio. Jesus manifestou o seu poder, a sua autoridade, mas também desafiou os discípulos. E eu espero que hoje, eu e todos nós, possamos olhar para a nossa vida, para as nossas dificuldades e também possamos ser desafiados pelo Senhor. Desafiados, mas também aprender e crescer. Eu devo dizer aos irmãos que na preparação desta mensagem, eu já aprendi e já cresci também. Porque às vezes nós estamos assim como os discípulos. E vamos ver como é que os discípulos estavam. Diz o versículo 10, que eles regressaram e contaram tudo o que tinham feito. Regressaram de onde? Se os irmãos estão lembrados, o Senhor tinha mandado os seus discípulos. Tinha dado poder
aos seus discípulos para irem, pregarem o reino de Deus, curarem os enfermos, expulsarem os demónios, e eles agora vieram empolgados, vieram cheios de si, contando a Jesus aquilo que tinha acontecido. E não paravam. A passagem paralela a esta, uma das que está no capítulo 6 de Marcos, diz lá no versículo de Marcos 6,31 que eles iam e vinham e não tinham nem tempo para comer. Continuavam ativos. Isto porquê? Porque uma multidão seguiu sempre a Jesus, andava atrás deles. Andava atrás de Jesus, na verdade, mas eles andavam com Jesus. Diz o versículo aqui, 11, que, aliás, antes do 11, no 10, que o Senhor Jesus disse, vamos retirar-nos, vamos para uma parte ali mais tranquila, é hora para parar um pouco, e essa parte era uma zona deserta, ali perto na zona de Betsaida, e versículo 11 diz, sabendo a multidão, o seguiu, e ele os recebeu. É fantástico, a multidão seguia a Jesus, sabendo para onde ele ia e eles iam atrás. Noutros textos nós percebemos que eles tiveram que atravessar o mar da Galileia. Na verdade, o mar da Galileia era um lago. E eles, sabendo para onde Jesus se dirigia, correram. E era um lago ainda grande, mas eles chegaram lá primeiro porque quando Jesus chegou já lá estavam. A multidão seguiu a Jesus. Nós sabemos pelo contexto que era uma multidão sedenta, faminta, carente, necessitada. E diz que Jesus olhou para aquela multidão e comparando também com Marcos, com o Evangelho de Marcos, no versículo 34, diz que Jesus olhou para aquela multidão e o que é que viu? Viu que eram como ovelhas sem pastor. Ovelhas sem pastor. E olhando para eles, Jesus teve compaixão. Doeu a Jesus. Quão perdidos eles andavam. Quão desorientados eles andavam. Necessitados. É assim que o Senhor olha para nós, é assim que o Senhor olha para o mundo, e é assim que realmente quem vive sem Deus vive. Vive como uma ovelha sem pastor. A Bíblia diz que as ovelhas são animais que necessitam de ser orientados. São animais frágeis, mas também com pouca orientação ou quase nenhuma. Por isso é que normalmente os pastores têm um cão, ou dois, porque quando uma ovelha se afasta, ele vai lá buscá-las e ajuda-as a chegar perto do rebanho novamente. As ovelhas precisam de serem orientadas. A Bíblia também diz que, morrendo o pastor ou faltando o pastor, o rebanho se dispersa. E foi assim que Jesus olhou para aquela gente. Gente perdendo-se, gente desorientada. O mundo vive assim. Aqueles que não conhecem a Deus e que não têm Cristo vivem assim. Perdidos, desorientados. Buscando aqui e ali. E às vezes quando buscam alguma coisa para se saciar, alguma coisa para matar a sua sede espiritual, a sua fome, muitas vezes ainda se afundam mais, se perdem mais e se dispersam mais. Por isso, diz aqui que Jesus os recebeu. O versículo 11 diz que Jesus os recebeu. E falava-lhes do reino e sarava os enfermos. Jesus nunca rejeitou aqueles que o procuravam. Jesus nunca rejeita aqueles que o procuram. E se hoje, mesmo nós que já somos crentes, estivermos desorientados, perdidos, busquemos a Jesus, porque Ele nos recebe, Ele nos ouve, Ele nos atende e Ele fala connosco. É interessante que, em contraste com a atitude de Jesus, nós temos a atitude dos discípulos. E os discípulos, em vez de receberem também como Jesus, o que é que eles disseram? Olharam, diz o versículo 12, que já começava a declinar o dia. Ou seja, a noite estava-se a aproximar. Já não havia tempo para muita coisa, pensavam eles. Então, chegando eles ao pé de Jesus, disseram, despede a multidão. Que contraste. Jesus
recebe. Os discípulos dizem, despede. É muito fácil quando nós não encontramos soluções ou quando nós não vemos solução, o mais fácil é desistir, é não fazer nada. O mais fácil é, vamos embora, vamos fechar a tenda, acabou o tempo. Então o que é que nós vemos nos discípulos? Eles estão cansados, é verdade. Não podemos esquecer que eles andavam cansados. Mas o que é que eles dizem? Não há tempo, o dia está a acabar. Não há comida. Não há lugar para eles ficarem, alojamento. Também não há dinheiro para comprar comida. Então, Senhor, despede-os. Eles tinham regressado, como já sabemos, tinham contado, provavelmente muito eufóricos, aquilo que diz o versículo 10, tudo o que tinham feito. Agora, eles não veem solução nenhuma. Antes, eles viram como o poder de Deus agiu, como muitas coisas aconteceram. Mas o problema deles foi precisamente esse. Foi que eles contaram tudo o que tinham feito. E o que é que eles contaram? Eles estavam convencidos que as coisas que tinham acontecido tinham sido eles a fazer. Esqueceram-se que não foram eles que fizeram. Eles deveriam ter contado tudo o que o Senhor tinha feito usando-os a eles. Mas tanto aqui como em Marcos diz que eles falaram do que tinham feito. E nós expulsámos demónios, e nós curámos doentes, e nós fizemos. Às vezes esta é a nossa tendência e tentação também, não é? De colocarmos em nós aquilo que Deus está a fazer. E porque nós achamos que fomos nós que fizemos, quando há um problema maior, ou quando surgem novos problemas, o Senhor nos dá uma lição dizendo que nós não somos ninguém. E agora eles não veem solução nenhuma. Esqueceram-se até daquilo que Deus tinha feito, pensando que eles tinham feito. Foi o poder do Espírito Santo que o Senhor tinha soprado neles, que tinha feito aquelas obras todas. Não eles. Mas agora eles dizem, Senhor, é mais fácil desistir e desaparecer. Para complicar, nós seguimos o texto e Jesus, em resposta, diz-lhe, não há comida, há um problema, é uma multidão, eram muita gente. O texto diz que eram 5.000 homens. Se nós pensarmos que havia lá também mulheres, e crianças, nós podemos dizer que eram pelo menos cerca de 20.000 pessoas. Porque 5.000 homens, pelo menos 5.000 mulheres. E nós sabemos, olhem para a sala. Se olharmos para a sala, conta os homens e duplique, tem o número das mulheres. Às vezes triplica e tem o número das mulheres. Mas se igualarmos 5.000 homens e 5.000 mulheres, eram já 10.000 pessoas. Mas se cada mulher, porque as mulheres e as famílias naquela altura eram muito grandes, não é? Então, pelo menos 2 crianças, 2 filhos em cada agarrada à saia da mãe, não é? Pelo menos 2. 5.000 mulheres com 2 crianças eram 10.000 crianças. Porque foi uma criança que trouxe os peixes e os pães. Então, e ainda havia aquelas crianças mais livres, que até eram capazes de estar sozinhas. Nós podemos multiplicar. Era uma multidão grande. 15, 20.000 pessoas. Era um grande problema. E o Senhor o que é que diz? Dá-lhes voz de comer. Ou seja, resolvam o problema. Quase que em ironia, os discípulos dizem, mas como? O que nós temos aqui é 5 pães e 2 peixes. 5 pães e 2 peixes. Como alimentar uma multidão? Em Marcos, alguém chega mesmo a dizer, um dos discípulos chega mesmo a dizer, nós podemos ir comprar, mas 200 dinheiros não chegam. Ora, 200 dinheiros, os irmãos se lembrarem que um dinheiro ou um denário equivalia ao pagamento do salário de um dia, eram 200 dias de trabalho, 200 dias de salário, cerca de quase 7 meses para comprar, e mesmo assim não chegava, e era do pão mais barato, porque se fosse do pão alentejano ainda era pior.
Então o que é que acontecia? Não há solução. Não há como fazer. Realmente o desafio era muito grande. Era um desafio à fé. Era um desafio à dependência de Deus, à dependência do Senhor. Era um desafio também à compreensão de quem é que realmente faz os milagres. Não eram eles. Para que eles não pudessem dizer as coisas que nós fizemos. Às vezes nós temos esta tendência. Eu fiz. Depois, quase que para uma descarga assim de consciência, graças a Deus, não é? Mas foi o Senhor que fez. A Bíblia diz-nos em João capítulo 6 e no versículo 6 que Jesus, quando lhes disse, dá-lhes vós de comer, Jesus disse isso para os experimentar. João 6,6, para os experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Em João capítulo 6, é interessante como Jesus apresenta estes desafios, não para derrotar os seus discípulos, não para os envergonhar, mas ele, sabendo aquilo que ele vai fazer, ele quer provar a fé deles, quer experimentá-los, quer ver o que é que eles... É um teste. O que é que eles aprenderam? Nós na escola fazemos testes. Não gostamos dos testes. Quem é que gosta do dia do teste? Principalmente os mais novos que aqui estão. Hoje é teste. Hoje temos prova. E hoje temos prova. Nós não gostamos. Ninguém gosta de ser provado. Mas a prova, é o teste que vai mostrar a nós próprios aquilo que nós sabemos e não sabemos. E os testes são também oportunidade para nós melhorarmos. Por isso as dificuldades e os problemas que estes discípulos estavam a viver, as dificuldades e os problemas que eu e tu vivemos, meu irmão, não são para nos derrotar. São oportunidades, sim, que o Senhor nos traz para nós aprendermos e crescermos. Tiago diz, em capítulo 1, versículo 2 a 4, meus irmãos, e muitos de vocês conhecem este versículo, tende grande alegria quando passarem por várias provações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. A nossa fé, a nossa espiritualidade, a nossa confiança no Senhor é posta à prova. A minha é. Ainda esta semana foi posta à prova. E às vezes nós temos a tentação de fazer as coisas à nossa maneira, mas devemos fazê-las à maneira de Deus para compreender e para aprender qual é a vontade de Deus e para crescer, para aperfeiçoar, para que, como diz o texto em Tiago, sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Sem faltar em coisa alguma. Como o Senhor nos ensina. Como o Senhor nos ensina. E eu devo dizer, irmãos, que esta semana aprendi uma lição de como o Senhor nos ensina para sermos perfeitos. Então o Senhor Jesus ensinou, provou, experimentou e desafiou. E perante isso, os discípulos são chamados agora a cooperarem com Deus, a cooperarem com o Senhor. Diz, então mandem assentar essa gente toda. E diz o Senhor aqui que tomando os 5 pães, versículo 16, e os 2 peixes, e olhando para o céu, abençoou-os e partiu-os e deu-os aos discípulos para os porem diante da multidão. Quem fez o milagre? Jesus. Ele é o que tem todo o poder no céu e na terra. Quem faz os milagres hoje acontecerem? Quem multiplica os pães? Quem multiplica os bens? Quem multiplica tudo aquilo que nós achamos que não temos? É o Senhor. E nós? Nós distribuímos. Nós cooperamos com Deus. Paulo escreve aos Coríntios e ele diz, porque nós somos cooperadores de Deus. Então eu não tenho que estar preocupado com as coisas, não tenho que estar preocupado se há pão, se não há pão, se há alojamento, se não há alojamento, se a hora é tarde, se não há, se não temos tempo, se não temos. Ponham nas mãos de Deus, Ele abençoa.
vem, olhando para o céu, ou seja, do Pai vem a provisão, do Pai vem o poder, do Pai e do alto vem o milagre. E Jesus realizou esse milagre. Alimentou a multidão. E no fim de alimentar a multidão, o que é que aconteceu? Sobrou 12 cestos. Deu um a cada discípulo para dizer àqueles discípulos: vá, levem cada um um cestinho, que é para não se esquecerem, aqui está a prova de que o poder é meu e que as coisas estão a acontecer porque eu faço, não vocês. E nós temos também provas e testes que o Senhor tem colocado e depois ficamos também com o testemunho do poder de Deus. E Ele manifesta-se, dá-nos o cesto para nós ficarmos com Ele. Olha, deu para todos, dá para ti e guarda, não te esqueças que eu tenho poder. Para terminar, irmãos, porque a nossa hora mais uma vez está adiantada e queremos resumir tudo aquilo que aqui aprendemos, ou pelo menos eu aprendi. E a primeira coisa, irmãos, que eu quero salientar é que Jesus recebe todos aqueles que o buscam. Por isso é que a Bíblia diz: buscai e encontrareis. Lá em Mateus, no capítulo 7. O profeta Amós diz, numa palavra que dá em nome do Senhor, que Deus diz: buscai-me e vivei. Amós, capítulo 5 e versículo 4. Então, Jesus recebe todos. Se nós fazemos parte dessa multidão que anda dispersa como ovelhas sem pastor, desorientada, faminta, sedenta, buscando alguma coisa, vem a Jesus porque Jesus recebe. Ele os recebeu. Jesus tem compaixão, é o segundo aspecto. Jesus tem compaixão de todos aqueles que estão perdidos. Ele não é indiferente às minhas e às tuas necessidades, às minhas e às tuas dificuldades, aos meus e aos teus problemas, porque Jesus tem compaixão. Foi o amor de Deus que sempre moveu todas as coisas e Deus prova o seu amor para connosco, como diz a sua palavra. Em terceiro lugar, também podemos ver aqui que o Senhor Jesus prova a nossa fé para nos poder ensinar e fortalecer. Onde nós vemos impossibilidades, Ele vê oportunidades para nos ensinar, para nos mostrar o seu poder e para fazer muito mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos, como diz na sua palavra. Em quarto lugar, outra lição que pude aprender aqui é que o Senhor nos chama para sermos seus cooperadores. Ele faz aquilo que é impossível. A nós, Ele pede para... Ele não precisa de nós, mas Ele quer nos dar a alegria de participar. Irmãos, nós já temos visto às vezes, eu estava lá, eu vivi aquela situação, e estes discípulos podiam dizer, eu vi, eu experimentei, eu participei, até fui eu que distribuí o pão, quando eles davam testemunho do poder do Senhor Jesus a multiplicar os pães. E quando nós participamos na obra de Deus, nós podemos testemunhar das grandes coisas que Deus faz, mas Ele não precisa de nós. Podia fazer sozinho, mas Ele dá-nos o privilégio e a alegria de cooperarmos com Ele e de participarmos na sua obra. E assim, sermos fortalecidos e crescermos na nossa fé. E, finalmente, lembrar que o Senhor Jesus supre todas as nossas necessidades, por muito grandes que elas sejam. Para Ele, nada é impossível. Então, perante tudo isto, louvemos ao Senhor, dependamos dEle, ouçamos a sua voz, confiemos nele e sigamos colocando tudo nas suas mãos, porque Ele é o que tem poder para multiplicar. Louvado seja o seu nome.